Hebreus 12:1, eu derrubei um, acho que foi a missionária Karen derrubou outro, e hoje a pastora Gi. Hebreus 12:1, amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega em nós e corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te honrar, glorificar e exaltar, Deus. Entregar nas Tuas mãos a nossa vida, dizer que o Senhor é tudo que temos, somos. A Ti rendemos graças, Pai, pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Quão grande é a Tua misericórdia, Pai. Quão grande é o nosso Deus. Pai maravilhoso, o Senhor quer abençoar o Teu povo. O Senhor tem prazer em abençoar o Teu povo. Mas a Tua palavra o tempo todo nos diz que para isso é necessário que haja obediência. Pai, se partir algo de mim aqui, que não entre no coração dos ouvintes, mas se vier do céu, Senhor, que o Teu Espírito Santo convença, porque a minha palavra não tem poder, mas a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra transforma vidas. A minha vida foi transformada, Senhor, e assim o Senhor quer fazer na vida de todos que estão aqui essa noite. Pai, ordene Tua bênção, que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar glorificando e exaltando o Senhor. Amém, amados. Glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia começa dizendo para nós que há uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Para que servem testemunhas? Testemunhas servem para testemunhar. Nossa, pastor, descobri isso sozinho. Mas irmãos, é verdade. Quanto antes você entender os mistérios do plano espiritual, mais cedo você vai poder usar isso ao teu favor. Entenda que tudo que acontece na terra, tudo o que acontece na terra, desde a sua criação, está sendo registrado no plano espiritual. E o plano espiritual, a gente começa a ter problema com ele quando a gente acha que é igual ao plano carnal. Por exemplo, eu falei para vocês que esses dias eu estava orando e o Senhor falou: 2 anjos vão te acompanhar a partir de agora. Um será para expulsar demônios, o outro para liberar cura sobre a enfermidade. Queridos, esses anjos, eles não andam no mesmo plano que eu. Eles não têm necessidade de dormir, não têm necessidade de comer, não têm necessidade de ir ao banheiro. Então esses anjos, eles estão aqui o tempo todo, o tempo todo. Se eu dormir, eles estão lá o tempo todo. Os anjos de Deus estão te guardando, porque afirmaste que Deus é o teu Deus, Ele dá ordem aos anjos, Salmo 91, para que Ele acampe. O que é acampar? É ficar, permanecer. Eles não vivem no mesmo plano que nós. Assim também como eu já vi alguns testemunharem que viram um trabalho na rua, e naquele trabalho havia um demônio, e o demônio estava lá plantado, e ele fica ali, e ele permanece ali. Ele, assim como o anjo, também não vai sair daquele ambiente, ele vai permanecer lá, até que alguém desfaça aquele trabalho, até que alguém se posicione. Então o plano espiritual, ele está o tempo todo atuando, e não numa frequência como a nossa. É diferente, irmãos. É diferente. Entendendo isso, que tudo está sendo registrado, nós devemos andar em vigilância com tudo que nós fazemos, porque a Bíblia está dizendo que há uma nuvem de testemunhas terrenas e testemunhas espirituais, observando cada passo seu, cada olhar, cada fala,
Ah, mas eu estou sozinho, fisicamente, mas espiritualmente não. Espiritualmente tem seres na região celestial, servindo de testemunha ao teu favor ou contra você. Então, quando você entende isso, quando você desperta para isso, você começa a entender que muitas coisas na tua vida não andam da maneira que você quer que ande, porque você não está agindo com este plano a fim de que Ele te abençoe, mas que Ele te amaldiçoe. Amados, todas as suas ações, desde a hora que você acordou, são sementes. Todas as suas ações. Você acordou, ligou a rede social, já começou a navegar nos Reels, no History, começou a se alimentar, começou o seu dia comendo algo podre, algo estragado. A chance do seu dia todo ser algo podre, algo estragado é grande. E se eu te falar que ali um demônio entrou, achou uma brecha para entrar e acampar ali agora no teu dia, e você começa o teu dia e tudo dando errado, tudo falhando, tudo andando para trás, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você entregou os primeiros minutos do seu dia, a tua primícia de oferta de amor, você entregou ao inferno. Então acorde orando, acorde glorificando, acorde lendo a Bíblia, acorde ligando um louvor, acorde se enchendo da presença de Deus, porque isso fará toda a diferença. São sementes que você está lançando no plano espiritual e que vão começar a atuar na tua vida, ou a favor ou contra. A decisão é tua. Pastor Luiz falava algo que eu gostava muito: a semente você escolhe, a colheita é obrigatória. Amém? Vamos ver então, irmão, se isso é verdade? Gênesis 4:10 diz: então Deus disse, por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Amados irmãos, a Bíblia está descrevendo aqui a história de Caim, que levou seu irmão para uma armadilha, uma cilada, e ali matou, derramou sangue inocente. E agora Deus está falando: a terra tomou um registro do que você fez, e o que você fez agora está atuando contra você. Você está sendo amaldiçoado porque derramou sangue inocente. Mas aí Jesus vem e deixa as coisas muito mais incisivas para que nós entendamos que a santidade de Deus vai além do que nós pensamos e imaginamos. Jesus falou: vocês não matam um irmão só quando você vai lá e faz o coração dele parar, mas quando você fala mal dele, você já o matou no coração. No plano espiritual algo aconteceu. No plano espiritual você derramou sangue inocente de alguém, fazendo uma fofoca, o que aparentemente não traz dano, mas vai trazer problema. E a nuvem de testemunha que está ali anotando tudo para levar diante de Deus, ou ao teu favor ou contra você, está aqui, atenta. Tanto o inferno quanto o céu estão ligados, observando você, a fim de que você entenda que este plano está trazendo um resultado para a tua vida terrena. Mas tem um lado bom também. Atos dos Apóstolos 10:1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a tua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações
as tuas esmolas aos necessitados. O que fizeram? Subiram como oferta memorial à presença de Deus. Todo mal que você faz, acarreta em algo. Todo bem que você faz, acarreta em algo. E a escolha é nossa, irmãos. Por isso que a Bíblia fala: andar em santidade, sem a qual ninguém verá a face de Deus. E mergulhando nesse versículo, eu vi que ele fala que nenhuma raiz de amargura, ou seja, Deus está falando: resolva os seus problemas com as pessoas. Não deixe essas coisas atrapalharem a tua vida. Você precisa resolver suas questões, a fim de que você esteja diante de Deus de forma limpa. Precisa pedir perdão? Vai e peça. Ontem a pastora Néia falou, cheia do Espírito Santo: cuidado com a soberba. Cuidado com a soberba. O orgulho, irmãos, é o pior sentimento que pode tomar o teu coração. Constantemente eu oro, falo: Deus, quebra o meu orgulho. Deus, se eu quiser começar a me elevar, se eu quiser começar a me achar melhor que os outros, me quebra, Senhor, me quebra, a fim de que eu não me perca nos teus caminhos, porque todos aqueles que saem dos caminhos do Senhor é quando se tornam orgulhosos. Amados irmãos, isso é muito sério. Olha o que a Bíblia diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, tudo que nós fizermos aqui vai responder de uma forma lá. Entenda que Satanás foi na presença de Deus, e nesse diálogo entre Satanás e Deus, eles começaram a falar de Jó. E ali Satanás vai com vozes de acusação. Entenda, Jesus falou para o apóstolo Pedro: Satanás pediu para quem? Para o meu Pai, para te peneirar, para te provar, para ver se verdadeiramente você é o que diz que é. Irmãos, tem um plano, e este plano não é visto aos nossos olhos, e ele não anda no nosso tempo, ele não segue o tempo Cronos, ele anda no tempo Kairos, memorial. E este plano está testemunhando o teu comportamento, e isso fala ao teu favor ou contra você. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Desde o dia que você nasceu, esse plano influencia a tua vida. Desde o dia em que você nasceu. Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus não se zomba. Olha de quem que Gálatas está falando que não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Amados, é por isso que não importa. Às vezes a gente pode ver uma pessoa má se dando bem, e a gente achar: não vai acontecer nada a ela. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque tudo que ela semeia, ela colhe. Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz: aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Eu tenho condição de fazer o bem? Tenho. Então você fez o bem? Não fiz. Cometeu pecado. Versículo 8: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, amém? Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Vocês já viram os soldados de Cristo desanimar, irmãos? Tem alguém que sentava ao teu lado e que hoje não senta mais? Tem alguém que banqueteava contigo na mesa de Cristo e que hoje não está mais nos caminhos do Senhor? Essa pessoa desanimou. E nós não estamos aqui para julgar, mas que tal nós acolhermos? Você tem acesso a essa pessoa? Manda uma mensaginha de amor para ela.
Porque se você conseguir trazer ela para Deus de novo, uma multidão de pecados é perdoada. E isso falará ao teu favor no plano espiritual. Ao invés de apontar e julgar, mande uma mensagem de amor para ela. Acolha a vida dela. Amém? Glória a Deus. Santo é teu nome. Com um gesto de amor, irmãos, acolha essa vida para que ela volte. Tem um ditado muito conhecido que as pessoas falam assim: quem planta vento colhe tempestade. Quem já viu esse ditado? É um versículo bíblico, irmãos. Oséias 8:4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Quem está dizendo isso é Deus, tá, irmãos? Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artifício, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Olha a consequência dessa atitude. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. Olha a consequência. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver os estrangeiros, a comerão. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Devido a este comportamento, você vai trabalhar, mas na hora da colheita, você não vai achar nada. Essa é a maldição que Deus liberou sobre Caim. Por tua causa, a terra não produzirá para você. Por tua causa, agora você será amaldiçoado. A tua ação no plano espiritual está trazendo problemas para você agora. Problemas de colheita, problemas financeiros. Amém? Como disse o pastor Silas, vocês estão comigo? Eu vou aprendendo com os pregadores, vou fazer isso agora. Vocês estão comigo, igreja? Amém? Irmãos, quando é pregada a palavra do Senhor, nós temos agora uma decisão a ser tomada. Ou andar em obediência para sermos abençoados, ou andarmos em desobediência, a fim de que continuemos na maldição. E é culpa de Deus? Eu vejo muita gente culpando a Deus por muita coisa, irmãos. Constantemente eu estou envolvido em um diálogo desse. A pessoa quer colocar na costa de Deus tudo o que ela decidiu fazer. Foi o que Adão e Eva fez. Mas enquanto você continuar culpando a Deus ou culpando o próximo, é porque não houve arrependimento. E a chave para que Deus se achegue a você é arrependimento e santidade. Reconhecimento dos teus erros. E a partir dali viver uma vida onde você não erre mais. Amém? Deuteronômio 30:19. Olha o que Deus está dizendo para você. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. É como se o pastor Victor, agora na presença, no espírito de Moisés, porque era Moisés quem estava apresentando isso ao povo, estou dizendo a vocês hoje, igreja do Evangelho Quadrangular, Mairink, Granada, de que hoje estou colocando como testemunha os céus e a terra, de que estou apresentando a vocês bênção e maldição, vida e morte. E aí Deus, que é generoso, maravilhoso, Ele fala: escolha, pois, a vida. Escolha, pois, obedecer. Escolha, pois, não ser somente ouvinte, mas praticante daquilo que a Bíblia te ensina, a fim de que você tenha uma colheita abençoada.
Amados irmãos, a Bíblia fala para nós com muita clareza. Tem muita gente que diz muitas vezes não entender a palavra do Senhor. Mas existem escrituras que eu vejo que as pessoas têm uma resistência em aceitar, e que é impossível Deus falar com mais clareza do que o que Ele já fala. Às vezes eu debato com pessoas e eu falo, tem escrituras que você não precisa nem que o Espírito Santo te revele. Com interpretação de texto, você já vai chegar na tua resposta. Mas a pessoa está fechada, orgulhosa, teimosa. Então, como abençoar nossas colheitas? Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quem quer viver essa bênção? Quer mesmo? Amém? Está sobre a tua vida? Vamos ver se você quer mesmo, hein? Os versículos que antecedem. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda me perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, crie um hábito. Tudo se começa com um hábito. Quero treinar, é um hábito. No começo, luta, dificuldade. A hora que virar um hábito, vai embora. A hora que virar um hábito, quando você não fizer, você sente falta. Quantas pessoas eu ouço falando isso para mim na academia? Nossa, para mim era uma luta, viu? Hoje, se eu não venho, eu sinto falta. E isso se aplica a toda a tua vida. Dízimo é hábito. Quando você menos perceber tudo que entrou na tua mão, você imediatamente, como um comportamento automático, isso aqui é do Senhor. No começo é fácil? Não. No começo você ainda fica preso à matemática, assim como ficou Filipe. A matemática de ver se vai sobrar para a conta, se vai dar certo, se não vai. Quando virar um hábito, você não mais se preocupa com isso. Você tira a premissa confiando no Senhor e entrega a Ele. Dízimos. Só que a Bíblia não fala só dízimos, a Bíblia fala dízimos e nas ofertas. Então agora eu quero te convidar para um novo hábito. Junto com o teu dízimo, apresente uma oferta. Pastor, qual é o valor? Cada um contribua conforme propôs no seu coração. Dízimo é 10, dízimo 10%. Isso é fechado, valor entregue, normal. Oferta, contribua conforme propôs no seu coração. Pastor, R$1, R$2, R$10, R$15, o que você fizer está feito. O que você fizer vai falar algo para você no plano espiritual, vai começar a criar um hábito. E aí, com o tempo, assim como eu coloquei o exemplo da academia, você vai ficar cada vez melhor em fazer isso. Você vai ficar cada vez mais despojado de fazer isso. No começo eu estou fazendo R$1, R$2, amém, glória a Deus. Continue fazendo essa pequena oferta, que seja, não tem problema. Mas você começou um hábito, e a partir dali o Senhor vai começar a te dar força para ser cada vez melhor. E eu não falo isso só sobre gasofilácio, eu falo isso sobre esmolas lá fora também. Quando você menos perceber, você vai estar tirando R$50 do bolso e entregando para um morador de rua, abençoando a vida dele e falando: olha, o meu dinheiro é abençoado, eu sou servo de Deus, eu estou te entregando, mas junto com ele eu quero te entregar também Jesus Cristo, e você vai se tornar um abençoador por comportamento automático. Ninguém te impõe nada, ninguém te fala nada, você faz isso com amor, com gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele te entrega. Irmãos, isso é poderoso demais. Quando você começa a ver a colheita que é abundante. Então eu não falo sobre
gasofilaço, irmãos. Não se prendam à obra. Não se prendam à obra, até porque a irmã Elaine falou aqui para nós: o que você põe ali não fica ali, sobe como memorial. O que você faz lá fora na vida de alguém não fica com a pessoa, sobe como um memorial. Pastor, quem disse isso? A palavra de Deus disse isso para nós através da vida de Cornélio. Cornélio, as esmolas que você entregou aos pobres subiu como um memorial, subiu como uma oferta agradável ao Senhor. Faça o bem, no tempo certo haverá colheita para você. O Senhor está ali registrando: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Satanás vai estar lá diante dele querendo te acusar, e ele falando: vai lá e prova, porque eu vou aprová-lo e vou abençoá-lo, porque ele tem andado em fidelidade com a minha obra, com o meu reino. Ele tem feito o que me agrada. Então a forma de nós prosperarmos, irmãos, abençoarmos as nossas colheitas, é dízimo e oferta. É dízimo e oferta, amém? É dízimo e oferta. Precisamos fazer algo na igreja. Pastor, vamos fazer ação entre amigos? Pastor, vamos fazer cantina? Podemos fazer tudo isso, irmãos. Mas o que vai alegrar meu coração de verdade, e se alegra o meu, eu tenho certeza que alegra o do Senhor, porque é a maneira bíblica de se fazer, é dízimo e oferta. Eu tenho umas ideias malucas, irmãos, mas para que o povo de Deus prospere, tem uma primícia, e cumprindo a primícia, seremos abençoados. Seremos, irmãos. Eu vivi isso na pele. Eu vim para cá ganhando miséria, vivendo miséria. Comecei a me desafiar mais, comecei a ser mais ousado na presença do Senhor. E Ele começou a abençoar, irmãos, de maneira que eu não sei nem explicar. Do valor que eu devolvi a primeira vez é 10 vezes mais hoje. O Senhor é capaz de fazer, irmãos. E semeou Isaac naquela terra e colheu quanto? 100 vezes mais. Só que eu vou te dizer uma coisa: eu confio no Deus que nós servimos. Ele vai te abençoar. Então, se você for fiel dizimista no 2000, seja também no 10.000. Você toma posse? É para você. É para você que toma posse. Porque aí o seu dízimo passa a ser 1.000. Não é mais 200. Se você for fiel no 10.000, quando você tiver 20.000, seja fiel também. Permaneça fiel. Pastor, aconteceu algo na minha vida, eu mudei de igreja. Seja fiel onde você estiver. Seja fiel onde você estiver. Porque isso não é sobre o pastor Victor, a igreja quadrangular. É sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz. É viva e eficaz, amém? Dízimos e ofertas é o ensino bíblico, irmãos. Eu posso mandar esse estudo para você. Tem muita coisa para se falar e estudar sobre essas coisas, irmãos. Uma das palavras que mais abriu meu canal de entendimento sobre o poder de dízimo e oferta está em 2 Crônicas, capítulo 31. Recomendo você meditar na tua casa. Não fique, irmãos, nas palavras que só fica aqui no altar e sai do altar. Porque eu, como homem, posso mentir para vocês. Eu, como homem, posso misturar coisas que sejam do meu agrado, a fim de enganar vocês. Porque a Bíblia disse que haveria falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Então não fique só nas minhas palavras. Tenha curiosidade de ir lá na tua casa, folhar, falar com o Senhor, pedir para Ele te revelar as coisas. A Bíblia diz que os bereanos faziam isso enquanto o apóstolo Paulo pregava. Os bereanos estavam ali vendo se o que ele falava de fato estava nas Sagradas Escrituras. Este é um comportamento, irmãos, que Deus espera de nós, o interesse, o desejo de conhecer as Sagradas Letras. 2 Crônicas 31, lá no versículo 10 diz assim: então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor. Fala assim: eu
Desde que você, amém? Está sobre você. Desde que você começou a obedecer, passou a ser fiel, dizimista e ofertante. Temos comido e temos nos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o povo da igreja do Evangelho Quadrangular Mairique Granada. Amém, irmãos? Porque o povo abençoou o seu povo, porque o Senhor abençoou o seu povo. Provérbios 23:7 diz algo muito interessante, irmãos. Assim como imaginou a tua alma, de fato é. Como assim, pastor? O que tocou teu coração agora que você ouviu isso? Assim como imaginou a tua alma, é. Pastor, eu achei essa palavra uma maravilha. Pastor, eu quero verdadeiramente viver isso. Assim como imaginou a tua alma, é. Esse pastor é só mais um que quer pregar sobre dinheiro. Assim como imaginou a tua alma, é. Você está vendo que depende de nós, irmãos? Assim como imaginou a tua alma, é. Eu estou declarando que o Senhor abençoou o teu povo, desta igreja, desta casa. Versículo, continuando a escritura de 2 Crônicas 10. E esta grande quantidade é o que sobra. Irmãos, o rei Ezequias estava andando no pátio do templo e ele viu uns montões de dízimos e ofertas, porque ele ordenou ao povo que voltasse a essa prática. E ele pediu para os sacerdotes organizarem aqueles montões, e eles começaram a organizar. Quando eu vi essa escritura, irmãos, sabe que é uma visão espiritual, se abriu na minha vida de uma forma que eu falei: nunca mais eu deixo de ser dizimista e ofertante na minha vida. Sabe que é uma clareza de entendimento que o homem não pode te trazer? Foi o que aconteceu quando eu li essa escritura. 2 Crônicas, capítulo 31, vida do rei Ezequias, e outras maravilhas mais que esse rei fez, e que eu te chamo a ler a história dele. É maravilhosa, irmãos. E aí a Bíblia diz que o povo começou a fazer, e ele andando no pátio, ele começou a ver montões, sendo que ele já havia pedido para que os sacerdotes organizassem tudo. E ele chamou o sacerdote e falou: olha, por que está bagunçado? Eu pedi para você organizar. Ele falou: rei, tudo que nós podíamos organizar já organizamos, mas os celeiros estão cheios, porque Deus tem abençoado o povo desde que eles se tornaram dizimistas e ofertantes fiéis, de forma que eles têm trago muito mais do que os nossos celeiros podem comportar. E isso que o Senhor está vendo, rei, são as sobras. Nós não temos aonde guardar. E aí o rei falou, olha o que o rei fez. Então Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disto era Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o seu auxiliar. Todos prosperaram, irmãos. Todos prosperaram, todos prosperaram. A igreja prosperou, o povo prosperou. Irmãos, imagina o que a gente pode realizar com essa prosperidade. Imagina o que a gente pode fazer em prol da obra com essa prosperidade. Nós temos comprado algumas coisas, investido em algumas coisas para a casa do Senhor, e tudo vai ser pago com dízimo e oferta, no nome de Jesus. Com dízimo e oferta. Eu quero, irmãos, que fale: olha, tem congresso do diaconato, chegar para os diáconos e falar: não se preocupem com o valor da entrada, a igreja com dízimo e oferta vai financiar. Ah, vamos fazer um trabalho com o jovem, não se preocupe em levantar valores, a igreja com dízimo e oferta vai fazer. A igreja tem condição de fazer, porque o Senhor abençoou o teu povo, de forma que todos nós prosperamos, de forma que todos nós agora temos condição de realizar. Glória a Deus. Para finalizar, irmãos,
eu te recomendo ler 2 Crônicas, capítulo 31, e 2 Coríntios, capítulo 9. Quer entender sobre dízimo e oferta? Leia esses 2 capítulos. Vai se abrir um canal de entendimento para você. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6. Lembrem disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Amém, irmãos? Quero dar um testemunho para vocês e ensiná-los a não imitar o comportamento que o pastor teve no mês passado. Sempre eu procuro fazer minha oferta de primícia. Sempre, irmãos, sempre. Não sei por que cargas d'água, mês passado eu não fiz. Foi o pior mês de dispensa na minha casa. Foi o mês de mais luta na minha casa, a nível de dispensa, de alimento, de mistura e etc. Irmãos, plano espiritual é algo sério. Eu já tentei negociar meu dízimo, foi o pior mês financeiro. Eu já deixei de dar ofertas, recebi a provisão, mas não vi o transbordo. Eu falo, irmãos, daquilo que eu vivo, daquilo que eu executo. A Bíblia fala que aquele que prega tem que pregar o que verdadeiramente ele faz. Porque senão eu só estou criando fardo para vocês carregarem, enquanto eu não faço o menor esforço. Não, amados. Eu estou falando para vocês de uma palavra viva e eficaz, e que fala ao teu favor no plano espiritual. Quem planta pouco, colhe pouco. E neste capítulo, Paulo está falando só sobre dinheiro e mais nada. Então ele está falando, quem planta pouco, colhe pouco. Falando de dinheiro. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação. Por isso que eu tenho pregado aqui, irmãos, se você ainda não se abriu para o entendimento dessas coisas, não faça. Não faça. Eu não quero ser motivo de escândalo para a tua vida financeira, porque eu, enquanto não me abri, não fazia. Enquanto o Espírito Santo não revelou para mim, não fazia. Frequentava a igreja, servia na igreja, mas não era dizimista, não era ofertante, até que o Senhor me revelasse. E aí sim, porque a partir daí eu passei a fazer com amor, não por obrigação e nem com tristeza. Ninguém aqui é obrigado a absolutamente nada, irmãos. Eu não estou impondo nada a vocês, até porque o Evangelho não pode ser imposto, ele tem que ser ensinado e obedecido por amor. Por amor.